Isaías capítulo 9 diz assim, a partir do verso 1: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Senhor amado, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Nos ensina, nos capacita pelo teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa profecia do Emanuel é citada no Novo Testamento várias vezes e de várias maneiras, principalmente sobre a profecia de Jeremias, sobre que Deus, nos tempos que a terra de Zebulon, a terra de Naftali, nos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a galera dos gentios, tudo foram recebidos bênção por Deus. Jesus visitou todos esses locais, pregando a palavra de Deus, fazendo curas e milagres. Então todo mundo viu o Senhor Jesus Cristo. Nós não vimos o Senhor Jesus Cristo, mas nós cremos no Evangelho, nós cremos na palavra de Deus, que Ele veio para nos salvar. E eu quero meditar com a ajuda de Deus essa noite, irmão, sobre esse texto aqui tão importante, a profecia de Emanuel como o grande Senhor. Veja bem que aqui o texto deixa bem claro uma coisa: porque o menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Essas duas palavras estão juntas no original, Maravilhoso Conselheiro. Algumas traduções dizem Maravilhoso Conselheiro, não, é Maravilhoso Conselheiro. Por quê? Ele é o único conselheiro correto, eficaz e genuíno. O restante pode dar bons conselhos, mas não é maravilhoso conselheiro, certo? Então vamos deixar já bem claro isso. Então essa profecia é discutida no meio teológico, e alguns comentaristas, principalmente da autocrítica, eles dizem que essa profecia se cumpriu, no rei Josias e no rei Ezequias. Tanto o rei Josias como Ezequias são identificados por muitos comentaristas com essa criança. Mas acontece o seguinte, irmãos: os títulos dados a essa criança não bate com o rei Ezequias nem com o rei Josias, bate com o reino do Senhor Jesus Cristo e com a pessoa de Cristo. Então você tem os títulos que endossam a pessoa de Cristo como o Senhor. Então os irmãos vejam aqui que diz bem claro sobre essa questão. Então nós vemos aqui que, primeira coisa, prevê-se a humanidade do Deus conosco. Uma criança vai nascer, nasceu, foi profetizado. Até o lugar que ela ia nascer, em Belém de Judá, ela foi profetizada exatamente como ela ia nascer. Então a criança nascerá de uma virgem na cidade de Belém, como diz lá em Miqueias capítulo 5 e versículo 2. Uma criança nasceu lá em Belém. Os irmãos, nós lembra aqui Lucas, que quando Jesus nasceu, não tinha lugar para eles na hospedaria, e tinha na manjedoura. Então veja bem, hoje é a mesma coisa. Jesus não tem lugar na casa de muitas pessoas que diz que festeja o nascimento de Cristo, que festeja a Cristo, mas Cristo não faz parte da festa. Nós festejamos a Cristo adorando, glorificando, como a Bíblia exige que nós fazemos. Então esse é o Natal,
é a adoração perfeita a Deus. Antigamente existiam os corais nas igrejas, as duplas, os grupos, os quartetos que louvavam o Senhor com cântico. Então a criança nascerá de uma virgem, está de Belém. Miqueias profetizou isso lá em Miqueias capítulo 5 e o versículo 2, que você encontra na sua Bíblia, que para se cumprir a profecia literalmente até onde ia nascer essa criança, e nasceu conforme a profecia. Está aí em Belém, Efrata, próximo menor de milhares de Judá, de ti sairá o que será o Senhor em Israel. Então o Senhor em Israel. Outra coisa que nós aprendemos, irmãos, essa promessa se cumpriu, como diz Mateus capítulo 1 e o verso 18 ao 23. Esse texto de Mateus é importante você observar, porque assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando-se ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber a Maria, tua mulher, porque o que está gerado é do Espírito Santo. Então nesse texto você vê agora o nascimento miraculoso do Senhor Jesus Cristo, de uma maneira sobrenatural, através do Espírito Santo, que gerou uma semente no ventre dela. Para quê? Para que Deus nascesse homem, porque Jesus nasceu homem perfeito, para mostrar para nós, criação de Deus, que toda a criação de Deus era perfeita. O homem foi criado perfeito, pecou porque quis pecar, o livre-arbítrio era dado a eles, só tinha um dever a ser cumprido, e não cumpriu Adão e Eva. Eles simplesmente não obedeceram à voz de Deus, então eles pecaram. Mas Deus criou tudo perfeito. Jesus Cristo, para salvar a humanidade, ele tinha que ser o cordeiro pascal, o cordeiro sem defeito, o cordeiro imaculado. Então tinha que ser gerado pelo Espírito Santo no corpo de uma mulher, para nascer num corpo humano perfeito, para salvar a humanidade pelo sacrifício perfeito, como você encontra lá em Hebreus, nos vários textos de Hebreus. O sacrifício perfeito, o cordeiro imaculado, o cordeiro sem mácula, o cordeiro sem pecado. E a Bíblia diz em Hebreus que em tudo ele foi tentado como nós, mas não pecou. Ele obedeceu em tudo. Então você vai encontrar agora, a outra coisa que nós aprendemos aqui, o descendente da mulher que pisou a cabeça da serpente, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala sobre isso. Uma profecia lá do ventre da mulher, depois que ela pecou, vai nascer aquele que vai ferir a cabeça da serpente. Jesus feriu a cabeça da serpente, que é Satanás, para nos dar o quê? Para nos dar vitória sobre a morte e sobre o pecado. Mas pastor, nós não pecamos mais? Pecamos porque nós vivemos no corpo do pecado. Os nossos pecados já estão perdoados em Cristo, mas muitas pessoas pecam por convicção que estão pecando, e porque pecam porque gostam de pecar. O mundo não sabe a diferença entre o pecado, veja bem, que é remido pelo sangue de Cristo, e o pecado cometido involuntariamente. Os cristãos, a maioria peca involuntariamente, porque você peca por omissão, por comissão. Você deixa de pecar por comissão, de cometer, mas pode pecar por omissão, de deixar de fazer alguma coisa que é obrigado a fazer para Deus. Todos nós erramos nisso. Às vezes você tem alguma coisa para fazer para Deus, você não faz, você está pecando. Então, o que eu mais aprendo aqui, irmãos, dessa profecia? Ele brotou como raiz de uma terra seca, Isaías 53, 2. Que a terra de Israel na época estava numa sequidão espiritual, domínio romano, e Isaías já profetizou que ele ia nascer numa terra seca, ia ser um renovo, renovar todas as coisas.
o povo de Israel viu e não recebeu, não atentou e não percebeu que exatamente estavam se cumprindo as profecias. Por isso que a Bíblia diz que veio para o que era seus e os seus não receberam, mas a todos que o receberam deu o direito de ser filhos de Deus, saber o que é o seu nome. Então nós somos bem-aventurados porque cremos no Salvador que nasceu. Não importa se é 25 de dezembro, para mim e para você não interessa. Se é 6 de janeiro, como algumas igrejas ortodoxas comemoram, não interessa. Se é 15 de março, como alguns estudiosos dizem, não interessa. Se é 8 de abril, como alguns dizem, não interessa. Eu não preciso saber o dia que Jesus nasceu, eu preciso saber que Ele nasceu, viveu e morreu para me salvar. E isso é que eu tenho que comemorar, que é o Natal. Porque fica uma guerra danada. Mas 25 de dezembro não é dia de Natal, Jesus nasceu no 25 de dezembro. E você sabe qual é o dia? Ninguém sabe. Porque se você for fazer estudo aprofundado na Bíblia Sagrada, você vai chegar à conclusão, no cálculo que você faz, que está entre o 15 de março e 15 de abril. Mas veja bem, são 30 dias para você calcular o dia exato. Você sabe qual é o dia? Não, ninguém sabe. Mas tem um monte de gente que arruma tanta coisa. E eu sempre falo, com um mosquito engole um camelo. Eu não comemoro o Natal, você não comemora o nascimento de Cristo, por quê? Porque 25 de dezembro é um dia comercial? Para mim, não está dizendo nada. Para mim, eu estou comemorando Jesus Cristo, que nasceu para me salvar, veio e morreu por mim, está tudo certo. Agora, não, irmãos, quem quer comprar árvore de Natal, quem quer comprar... Irmãos, cada um faz o que quer. Uma coisa, você tem que estar no teu coração voltado a glorificar e exaltar o teu Salvador. É isso que você tem que fazer. Porque muita gente, irmãos, cria... Jesus foi bem claro com os fariseus. Cria com um mosquito e engole um camelo. Não faço isso, mas faz coisa pior. Não comemoro o Natal, mas tem uma língua que eu vou te contar uma coisa, hein? Tesoura a vida de todo mundo. Só Jesus para ter misericórdia, né? Então é complicado. Então vamos caminhando aqui. Foi nos dado como salvação e não aos anjos. Vamos ler o texto de Hebreus capítulo 2, do verso 14, verso 18. Quem Jesus veio salvar? Você sabe que os anjos que pecaram não têm salvação, porque eles foram na rebelião de Satanás, estão guardados em trevas para o dia do julgamento final. Agora Jesus veio para salvar a humanidade. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, verso 14 a verso 18. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, como Jesus participou do nosso corpo, do corpo de Maria para ter carne e ter sangue, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, escravo do pecado, escravo da morte, ia para o inferno direto, mas ele salvou, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Glória a Deus, porque Jesus te salvou. E as pessoas ficam com tanta coisinha. Glória a Deus, Jesus me salvou, Jesus te salvou. Nós estamos aqui nessa noite adorando ao nosso Salvador, nada mais do que isso. Então quando a gente olha essa questão, irmãos, você vai ver outra coisa importante nesse texto. Ele é a maior dádiva de Deus para a humanidade. João capítulo 3, verso 16, você encontra isso exatamente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então é a maior dádiva de Deus para a humanidade. Você não tem um outro presente maior nesse mundo. Seu maior presente é a tua salvação, é o teu Salvador, é a tua vida eterna com Deus. Esse é o maior presente, é a maior dádiva do ser humano. Só que as pessoas comemoram o Natal, mas não comemoram o Salvador, não comemoram a salvação da alma. E muitas vezes, irmão, nesse momento de festa, que deveria ser de alegria realmente, e de contrição espiritual para adorar o Senhor, as famílias brigam, porque depois de tomar umas, né, aí começa as fofocas e as intrigas e tantas coisas mais, que só Deus na causa. Mas que Deus tenha misericórdia e que nós venhamos sentar à mesa, agradecer ao nosso Salvador, que nos salvou e está conosco
todos os dias. Tem mais essa ainda. Ele salvou e falou assim: não vos deixarei órfão, não, voltarei para vós mesmos. E voltou mesmo, através do Espírito Santo, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha só que dádiva. Por que não comemorar? Porque nós temos que comemorar o domingo também, que é o dia do Senhor. Então nós vemos outra coisa aqui, irmãos. Ele é chamado Filho de Deus por causa do seu nascimento sobrenatural e provado através da ressurreição. Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo fala desse assunto de uma maneira especial para nós. Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Veja bem, segundo a carne, porque Maria era da descendência de Davi, como José também era. Então, descendência de Davi. Olha só, presta atenção nisso, porque também existe uma ala teológica que critica que Maria não era descendência de Davi, mas ela era da descendência de Davi também. Por isso que o Paulo, escrevendo aí Romanos capítulo 1, versículo 3, ele fala sobre isso: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, porque ele não foi gerado por José, porque a Bíblia só fala do homem, não fala da mulher, porque Maria era da descendência de Davi também. Se você pegar Lucas, se você pesquisar junto na Bíblia Sagrada, você vai ver lá que quando fala da genealogia de Jesus, Maria está incluída na descendência de Davi. Então por isso que Paulo assina embaixo: descendência de Davi segundo a carne. Versículo 4: declarado filho de Deus em poder. Olha só essa criança: declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha que maravilha! A profecia se cumpriu, foi atestada pelo apóstolo Paulo, para dizer assim: ó, você tem um Salvador. Está declarado que você é filho de Deus, como ele é filho de Deus, porque a Bíblia diz em João capítulo 1, que todos que o receberam, deles o direito de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus nasceu, viveu e morreu por você? Então você é filho de Deus. Porque tem muitos filhos de Deus que não comemoram o nascimento de Cristo. E tem muitos que não são filhos de Deus e comemoram de uma maneira errada. Essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então nós contamos uma outra coisa: Ele governa sobre tudo e sobre todos, como diz Mateus 28, 18, que diz: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Essa profecia então não podia se cumprir nem no rei Josias, nem no rei Ezequias. Tem que se cumprir no menino Jesus, que se tornou o Salvador e o Senhor da terra e do céu. Amém, irmãos? Outro atributo que é dado ao Senhor Jesus Cristo, veja bem: primeiro, a humanidade do Deus conosco. Vimos que é a humanidade de Deus conosco. Esse menino é Deus conosco. Segundo atributo, a divino, essa criança que nasceu. Vamos ver, o atributo divino dessa criança que nasceu: maravilhoso conselheiro. Para você entender isso, vamos ler Juízes capítulo 13, versículo 16 ao 18, para você entender esse texto. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei o teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando eu cumprir a tua palavra te honremos? Olha a resposta do anjo. E o anjo do Senhor lhe disse: por que me perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Maravilhoso conselheiro. Aconselhou Sansão, aconselhou o pai de Sansão, aconselhou tantos do Velho Testamento, como aconselha a igreja hoje. Através do Espírito Santo, através da sua palavra. Ele é o conselheiro eterno por natureza e por direito, o único conselheiro maravilhoso. E muitas pessoas não estão dando atenção para isso, esse atributo divino, maravilhoso conselheiro. Quer dizer, Jesus não deixa o seu povo enganado, irmãos. Jesus não deixa o seu povo enganado. Mesmo que alguém queira enganar você, Jesus não deixa você enganado, não.
E o que mais tem hoje são pessoas tentando enganar a igreja, com artimanhas, com artifícios, tantas coisas mais. Mas o cristão verdadeiro que nasceu de Deus não é enganado, porque Jesus não deixa de ser enganado. Ele é singular no amor e no sofrimento, na pobreza, na riqueza. Ele é maravilhoso conselheiro, por quê? Porque ele é singular no amor, no sofrimento, na pobreza, na riqueza. Nunca desampara, nem te rejeita, nem despreza você. É nós que viramos as costas para ele, mas ele sempre está conosco. Ele é aquela pessoa que está sempre atenta ao nosso clamor. No momento de dificuldade, Ele é o nosso auxílio, é o nosso Salvador. Ele é excepcional, distinto de ser igual, aquele que dá o conselho certo. Irmãos, nunca as pessoas, por mais que sejam inteligentes e por mais aptas que sejam em dar conselho, ela pode te orientar num bom conselho, mas te dar um conselho certo, correto. Só quem dá Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o conselho mais correto que existe para o ser humano. Por mais que você seja um orientador, que você seja um pedagogo, um psicólogo, qualquer coisa que você seja, você nunca vai dar um conselho tão certo como o Senhor Jesus Cristo nos dá através da sua palavra. É por isso que o salmista diz que lâmpada para meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí diz assim no verso 13: escondi a tua palavra do meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, que nós sejamos gratos ao Senhor pelo seu nascimento, pela sua vida neste mundo, pela sua entrega lá na cruz do Calvário em favor das nossas vidas, para nós glorificarmos e exaltarmos o Senhor. Outro atributo dessa criança que nasceu: todos nós podemos desfrutar dos seus conselhos. Olha o que Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6 diz, sobre o conselho do Senhor Jesus Cristo: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e se lhe há dada. Deus não cobra favor, Ele faz o favor para você e não cobra. Deixa alguém fazer um favor para você, e depois ela precisar do seu favor, para você ver, se você não puder fazer, o que vai acontecer. Mesmo que seja parente mais chegado, quando precisou de mim. Jesus não, nós viramos as costas para Ele muitas vezes, e Ele está sempre com o seu olhar de amor, olhando para nós. E o versículo 5 diz assim, versículo 4, versículo 5, e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos liberalmente, e não lance em rosto, se lhe há dada. Verso 6, peça porém com fé, não duvidando, porque o que a duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra parte. Quer dizer, a pessoa não tem estrutura e não tem fundamento. Irmãos, que nós venhamos a crer nesses atributos dessa criança que nasceu, esse maravilhoso conselheiro. Tenha a Bíblia como sua conselheira, irmãos. Hoje a moda as pessoas ficarem sob cobertura espiritual de algum ser humano, ou de alguma mulher, ou de algum homem, ou de algum pedagogo, ou de algum como é que chama aí? Não, os conselheiros aí que faz terapia não é psicólogo não, terapeuta espiritual, essa é a moda. Você tem um terapeuta espiritual na tua mão, no teu celular, é a palavra de Deus. Esse é o bom conselho. Leia, como diz um ditado teológico, leia a Bíblia para ser salvo, para ser sábio, e crê na Bíblia para ser salvo. Crê na Bíblia, leia a Bíblia para ser sábio, e crê na Bíblia para ser salvo. Então você lê para aprender, e lê para ter a certeza da sua salvação. Então você tem esse conselho nas tuas mãos aí, ou no teu celular. Outra coisa, essa criança que tem esse atributo divino, ele é chamado de Deus forte. Ezequias e Josias não foram Deus forte, eles foram bons reis, mas Deus forte não foram. Então cai por terra essa teologia da autocrítica, que diz, irmãos, e tem gente boa envolvida nisso, hein?
Gente que a gente gosta de ouvir aí, então cuidado com esses camaradas, bom, cuidado. Ele é chamado de Deus forte. Por que esse tributo é dado ao Senhor Jesus Cristo? Primeiro, por intermédio dele tudo foi criado e veio existir, como diz João capítulo 1, verso 1, verso 14, que vai ser colocado para você ler, para você entender, porque ele é chamado de Deus forte. Quem criou tudo, irmãos? Foi Jesus, irmãos. Ele criou tudo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada, nada. Se é nada, é nada. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Como hoje não se compreende o Natal, como deve ser compreendido, como uma dádiva de Deus para nós seres humanos. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele, mas não acreditaram. João testificou, batizou, arrependimento, mas não acreditaram. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Versículo seguinte: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Verso 10: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, como não conhece hoje. Até aí tá bom, João Pedro, até aí tá bom. Irmãos, a mesma coisa, tudo foi feito por Jesus. Jesus veio a este mundo, se ofereceu em vida, deu a vida por nós, mas as pessoas não compreendem isso. Para muitos, o Natal é dia de festa para encher a cara, para encher a barriga, e nada mais do que isso. Não, é um dia de contrição para louvarmos e adorarmos ao Senhor nosso Deus. Essa semana eu estava lembrando da minha avó Lourença. Minha avó dizia assim: o Natal é um dia tão especial, que nós nem sabemos como viver esse dia. Ela sempre falava isso. Nós nem sabemos como viver esse dia, porque é um dia tão especial. E para as pessoas, irmãos, para muitas pessoas, o Natal é mais um dia comum. Nós não sabemos o dia, se é dia 25, se é dia 8 de janeiro, se é 15 de março, 15 de abril, 8 de abril, não sabemos, irmãos. Mas sabemos que comemoramos o Natal na crença de que Deus veio nos visitar para nos dar vida. Só isso, nada mais do que isso. Então, nós aprendemos uma outra coisa aqui, irmãos. Ele é chamado de Deus forte. Por quê? Por intermédio dele todos poderão ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Olha o que o apóstolo Pedro diz sobre essa questão. Sobre a questão: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, por intermédio dele, todos poderemos ser salvos. Não existe outro meio de salvação. Acho que é dia 24 para 25, que é a meia-noite, tem a missa do galo, né? Que o galo canta, né? Isso aqui é dia 24 para 25, não é isso? Dia 24, 25, a missa do galo, né? Então as pessoas, né? Eu lembro, né, na minha época de criança, as pessoas iam lá do sítio, né, a pé para a cidade, muitos levando imagem, com vela, aquela procissão, aquela coisa toda, participar da missa do galo, meia-noite, né? Qual o sentido disso, irmãos? Diz para mim, Jesus nasceu meia-noite? A Bíblia fala que ele nasceu lá e foi colocado numa manjedoura, mas você não sabe o horário também. O galo cantou quando o Pedro negou Jesus, que a Bíblia fala, nada mais do que isso. Olha as contradições. Comemore a festa da maneira correta, da maneira bíblica, que você está fazendo a coisa certa para Deus. Então, veja bem, porque ele é chamado de Deus forte? Ele é chamado de o grande Deus. Tito 2, capítulo 2, versículo 13. Paulo escreveu, fala assim: o grande Deus. Olha só que atributo dado a esse menino. Tito capítulo 2, versículo 13.
Diz assim a palavra do Senhor: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando o arrebatamento da igreja. Veio, salvou um povo, está com esse povo aqui, e um dia virá buscar esse povo. Então a igreja comemora o Natal aguardando a vinda do Senhor para levar a igreja para habitar eternamente com Ele. Outra coisa que esse Deus forte é chamado, encontrando na Bíblia Sagrada, Ele é chamado verdadeiro Deus. 1 João capítulo 5, verso 20. Primeira epístola de João 5, 20, João fala exatamente sobre isso, sobre que Ele é o verdadeiro Deus, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos conhecemos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, o seu Filho Jesus Cristo, esse é verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna, para com certeza nos dar. Por que Ele é chamado Deus forte? Apocalipse capítulo 5, versículo 12 e 13. Jesus é o Deus a quem devemos adoração contínua. Apocalipse capítulo 5, verso 2, assim: que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Versículo 13: eu ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra, glória, poder para todos sempre. Amém. Jesus é o Deus a quem devemos adoração contínua. Nesse dia que você comemora o Natal, seja um adorador fervoroso na presença do Senhor. Faça comida adorando a Deus, coma agradecendo a Deus, porque Jesus se faz presente em nossa vida e na vida eterna que iremos viver com Ele. Amém, irmãos? Outro atributo dado a esse menino que nasceu, o menino que é pai de eternidade. Como é que uma criança pode ser chamada pai de eternidade? Presta atenção nisso, irmãos. Hebreus capítulo 13, versículo 8, para você começar a entender. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele sempre existiu e nunca deixará de existir, até que se cumprir todo o propósito de Deus, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 a 28, aí é que você vai entender o fim de todas as coisas, porque quando Ele entregar o reino ao Pai, então todas as coisas estão sujeitas ao Pai. Então, o menino que é o Deus, Pai da eternidade, Hebreus 13, 8, Jesus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Ele é o cabeça de uma grande família, todos nós cristãos somos da sua posteridade. Isaías 53, 10, nós lemos todo mês aqui. E ele verá a sua posteridade, veja bem, prolongará os seus dias, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A sua alma, se fizer expiação do pecado, verá a sua posteridade. Você faz parte disso, irmãos. Esse é exatamente o Pai da eternidade. Nós estamos aqui. Quantas almas já foram salvas desde o nascimento de Cristo até hoje? Da vinda de Cristo até hoje? Quantos milhões de pessoas não sabemos, irmãos? Sabendo uma coisa, que Jesus veio, se entregou, morreu para nos salvar. Então nós vemos uma outra coisa, esse Pai da eternidade. Ele é nosso irmão mais velho. Hebreus capítulo 2, versículo 11, presta atenção que diz o escritor dos Hebreus, capítulo 2, verso 11. Jesus, esse menino, é o nosso irmão mais velho, nascido de carne, para ser igual a nós, porque assim o que santifica, como os que são santificados. Quem que santifica você? Jesus. Quem é santificado? É você. São todos de um, por cuja causa não se envergonha de chamar de irmãos. Olha que privilégios cristãos têm, irmãos. Quando Paulo fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo,
Olha o privilégio. Por que, irmãos? Porque Jesus participou da sua carne e da minha carne. Só que ele sofreu o que nós sofremos, mas não pecou como nós pecamos. Mas Jesus, ele era Deus, é verdade. Mas a Bíblia deixa bem claro que ele sofreu tudo que nós sofremos para não pecar como nós pecamos. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 11, diz que é o nosso irmão mais velho. Mateus capítulo 12, versículo 48 e 50, olha o que Jesus disse para nós, igreja, hoje. Porém, ele respondendo disse, ao que lhe falara, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, estes é meu irmão, minha irmã e mãe. Irmãos, olha a responsabilidade que nós temos. Jesus é nosso irmão mais velho. É aquele que nasceu, viveu no corpo, e ele foi ressuscitou num corpo glorificado. E a Bíblia diz que nós seremos como ele é hoje, no corpo glorificado. Irmãos, que privilégio a igreja tem, irmãos. A igreja não é qualquer coisa não, irmãos. Nós temos que nos valorizar como cristão, como serva de Deus. Ninguém mais se valoriza como cristão, não. Eu sou cristão, sou daquela igreja. Não, você é do corpo de Cristo. Você tem um irmão que é mais velho que você e que deu a vida por você. Outra coisa que esse Pai da eternidade foi dado a esse menino, ele diz que seremos seus filhos. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Ele diz que seremos seus filhos também. Ele é irmão e também é o nosso Pai, porque ele é o Pai da eternidade. Apocalipse 21, 7. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, ele será o meu filho. Aos que vencer, não são a todos. Todos podem comemorar o Natal, mas nem todos participam do Natal, que é a dádiva de Deus para o ser humano. Outro atributo dado a esse menino que nasceu, príncipe da paz. Olha, estou falando sobre Isaías 9:6. Porque um menino nasceu, o filho se nos deu, o principal está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade e príncipe da paz. O que eu aprendo aqui nesse príncipe da paz, irmãos? Primeiro, príncipe da paz, porque todos que creem nele têm a paz com Deus. Romanos 5:1. Quem não crê em Jesus Cristo, não crê nessa dádiva de Deus, não tem paz, irmãos. O ser humano sem Jesus Cristo não tem paz, não é simplesmente um estado de alma, mas é uma lavagem da alma, através do sangue de Cristo. Sendo, pois, justificado pela fé, justificado, aí existe uma lavagem na minha mente, na minha vida, e eu recebo agora a paz de Cristo, paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu recebo paz. Como diz Hebreus 9,14, quando o sangue de Cristo é passado na minha mente, e eu deixo de servir as obras mortas, para servir o Deus vivo, esse Jesus que veio, morreu, se entregou por mim, por você, vive hoje para interceder por nós junto a Deus. Ele está vivo, ativo, lá no céu, esperando a ordem de Deus, para vir buscar a sua igreja. Outro atributo que nós vemos esse menino aqui, irmãos, príncipe da paz, ele é o príncipe dos reis e Senhor da terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, esse texto é tão mal entendido, irmãos, e eu quero que você entenda uma coisa aí. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, olha o que diz esse texto. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Quem são os reis da terra, irmãos? É você, porque nós reinamos com Cristo. Os reis só que faz parte do reino. O rei não é o rei da Espanha, o rei da Inglaterra, o rei não. O rei é aquele que nasce
através da salvação em Cristo, lavado pelo sangue de Cristo. Olha, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Ele é o príncipe, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse, quando você começa a ler em seguida, coloca o versículo 7, 8 e 9 aí, João, para você ver só, versículo 6, 7, 8 e 9. Versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para quem? Ele fez o que de você, irmão? Rei e sacerdote. Você reina com ele porque você é sacerdote. Para Deus nosso Pai, a ele glória, poder para todos sempre, amém. Reinar com Cristo. Aquelas pessoas que nasceram de novo, reinam com Cristo. Olha o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os meses que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo. O que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Não existe outro. E o verso 9, para encerrar. E eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, e estava lá chamada paz por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Oh, irmãos, que maravilha ser cristão, irmãos. É nessas datas que nós comemoramos, muitas vezes sem saber do valor que Deus nos deu. Eu sempre falo, irmãos, uma vez eu ouvi uma comparação sobre isso, de um pregador lá no meio do mato, esse pregador lá do sítio mesmo, e ele fez uma comparação que eu fiquei admirado. Ele disse assim, ó, se o boi soubesse a força que ele tem, jamais ele ia puxar um arado, ele ia fazer o camarada que está tocando ele puxar o arado, mas ele não ia puxar o arado não. Aí ele disse, se a igreja soubesse o valor que ela tem para Deus, deixava de mimimi e glorificava mais a Deus. Eu falei, meu Deus do céu, essa veio do trono de Deus mesmo, viu? Que eu vou falar uma coisa, fazer uma comparação dessa, e é verdade. Se o boi soubesse a força que ele tem, ele ia ficar lá, puxando arado lá, e o camarada gritando na orelha dele, às vezes até furando com ferrão. Ele ia pegar o camarada e ia colocar para puxar o arado. Mas ele não sabe a força que ele tem, ele é dominado. Por que a igreja é dominada por tantas coisas, irmãos? Porque não sabe o valor que tem e o Deus que é com ela nesta vida aqui. Ah, pastor, então não vou poder. Você pode ter lutas, pode ter provas, pode ter dores, mas você, como disse tem um hino dos anos 90, aí, começando anos 90, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Lembra desse louvor? É a realidade. É uma realidade, irmãos. É uma realidade. Então, outra coisa, esse príncipe da paz, ele é o príncipe da vida. Como diz Atos capítulo 3, versículo 15, Pedro falando exatamente que eles crucificaram o príncipe da vida. E esse príncipe da vida, mesmo sendo crucificado e matar esse príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, que nós somos testemunha, ele continua sendo o príncipe da paz, porque ele não, veja bem, ele não faz guerra contra o ser humano, hoje. A guerra contra o ser humano será no futuro, no julgamento do trono branco. Aí, meu irmão, o dia do Senhor vem e virá, como diz o profeta. Vocês ficam ansiando pelo dia do Senhor? O dia do Senhor vem como com negridão, como fumo e fumaça, como fogo devorador. Que Deus nos ajude a fazermos a coisa correta. Concluindo, irmãos, o verdadeiro Natal é comemorar o nascimento de Cristo, mesmo não sabendo dia, mês e mês exato. Não sei o dia, não sei o mês, não sei o ano. E tem mais uma coisa. Nós estamos vivendo o ano 2025, não é isso? Se nós pegarmos a história, porque quando o cardeal Hugo fez o cálculo do nascimento de Cristo, ele errou em 4 anos, porque naquela época, irmão, não tinha o recurso que nós temos hoje. Todos os historiadores, que são
homens de Deus realmente que são honestos, sabe disso que ele errou em 4 anos. Se ele errou em 4 anos a menos, então nós estamos no ano 2029. Naquela época não tinha recurso que você tem hoje. Hoje você tem um recurso tão abençoado na tua mão, que muitas pessoas não sabem nem usar, né? Porque você pega o Google aí, você descobre coisas que você nunca pensou em descobrir. Uma conversa com o Vanderlei hoje, né? Vanderlei. Antigamente, para você fazer um percurso, tinha que pegar aquele guia, né? E abrir página por página, né? Evaldevino aí, pegar aquele guia e você pega. Eita, mas dava um sacrifício. Muitas vezes você pega a avenida, começava aqui, terminava lá na última página, aí a rua transversal. Hoje não, você coloca no Waze aí, né? Vira à direita, vira à esquerda, semáforo, olha. Tem mais uma coisa, ainda vai avisando para você tomar multa ainda. Olha só que maravilha, né? Tudo isso foi feito por ele, para a glória dele, irmãos. Mas só que é usada para outras coisas também. Você vai fazer o quê? Aonde está o povo de Deus, e desfrutando das bênçãos de Deus, também está o ímpio também fazendo as coisas perversas. Isso aí é verdadeiro. Outra coisa, para nós concluirmos, o verdadeiro Natal é comemorar o nascimento de Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Eu estou comemorando o dia de Natal por quê? Porque Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador, e eu quero dar glória a Ele. Não sei se é hoje, se é amanhã, mas eu sei de uma coisa, que Ele nasceu, viveu, morreu por mim, me salvou, e eu dou glória a Ele e acabou. É exatamente o verdadeiro Natal. Esse é o verdadeiro Natal. E o verdadeiro Natal não é comida e bebida, mas alegria por termos um Salvador. Nasce Jesus, fonte de luz, desce os anjos cantando.